Vendo? Quando terminar é só ficar certo. Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ler 2 textos. Um está no livro dos Salmos, Salmo 143, 10. E o outro em Filipenses 3:12. Como estão distantes, eu vou lê-los para vocês, tá certo? Então vou fazer essa leitura seguida. Salmo 143, 10, seguido de Filipenses 3:12, diz assim a palavra do Senhor: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado, nos fortalecido e firmado na tua palavra. Que o Senhor venha falar aos nossos corações no dia de hoje, de um modo especial, essa semana tão decisiva para a nossa nação. Que o Senhor esteja dando ao seu povo sabedoria, Senhor. Quanta falta de sabedoria tem manifestado o teu povo nos últimos tempos. E eu clamo a ti, Senhor, que o Senhor abra os olhos do entendimento para que a gente possa fazer as nossas escolhas debaixo da tua santa e soberana vontade, em nome de Jesus. Que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações hoje, em nome de Jesus. Amém. Minhas amadas, eu estava conversando há pouco com as irmãs, antes de vocês chegarem, e falando da necessidade de equilíbrio. O equilíbrio em tudo é bom. Você repare que um bêbado, ele sai cambaleando, ele não sabe o caminho que está pisando, do jeito que ele fizer tá bom. Por quê? Porque a cabeça está cheia, a cabeça está cheia de bebida forte, e a bebida forte só leva ao desequilíbrio. Mas não é só a bebida forte. Muitas vezes, determinadas posturas, a parcialidade de você fazer escolhas malditas, muitas vezes nos leva a consequências também malditas. E o título dessa mensagem de hoje é: estamos sendo treinados por Deus. Todos nós, de uma certa maneira, tudo que nós temos vivido, tudo que nós temos enfrentado nas nossas famílias, no meio da nossa parentela, até no ambiente de igreja, muitas vezes, são treinamentos de Deus com um fim proveitoso. E eu tenho orado muito para que o povo de Deus seja ensinável. Você se deixe ensinar pelo Senhor. E eu queria levá-los hoje a buscar a sabedoria e o discernimento para conhecer a vontade de Deus. Sempre que eu falo na vontade de Deus, é preciso que a gente traga uma explicação. A vontade de Deus, soberana, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. É perfeita porque não deixa arestas. É perfeita porque não deixa margem a nenhuma outra opção. Mas a vontade permissiva de Deus é uma vontade que normalmente é feita, é permitida, o nome já está dizendo, porque as pessoas batem o pé e dizem feito menino malcriado: eu quero. Ui!
né? Mas o que é que eu quero dizer? É que todas as vezes que nós colocarmos um pleito diante de Deus, um pedido, um problema, a gente diz: Senhor, eu na minha limitação, eu queria isso, mas que seja feito segundo a tua soberana vontade. Entendeu? Tem um salmo que o Senhor diz através do salmista, falando do povo da saída do Egito. E o povo começou a reclamar e reclamar e reclamar, e o Senhor diz: fiz o que me pediram, mas fiz definhar-lhes a alma. Olha que coisa séria. Os textos citados falam do anseio dos seus autores em buscar conhecer a vontade de Deus para suas vidas. O apóstolo Paulo, em outro escrito, a sua carta aos Romanos, ele diz o seguinte, capítulo 12, versículo 2, ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que a vontade de Deus seja conhecida, necessitamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Como é que a nossa mente é renovada? Pela palavra de Deus. Não existe outro método. É uma lavagem regeneradora do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos manifestar isso dentro dos nossos lares, no meio das nossas famílias, no meio da nossa parentela, na igreja que frequentamos. Isso é fundamental. Os textos nos trazem duas petições, uma declaração e uma decisão. Primeira petição: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Aqui a gente está dizendo que depende em tudo de Deus. Toda vez que o homem natural resolve tomar as suas decisões de acordo com o seu bel prazer, isso gera consequências danosas. A segunda petição: guie-me o teu bom espírito por terreno plano. A nossa caminhada de fé precisa estar permanentemente sob o olhar do Senhor. Só Ele pode nos ensinar a andar nele, que é o próprio caminho. Paulo, falando aos Colossenses, ele diz o seguinte: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Aí vem a declaração: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. E na sequência o apóstolo completa: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aí vem a decisão final: mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Ou seja, o apóstolo seguia, depois de ter sido alcançado pela misericórdia de Deus, de ter experimentado a justificação pela fé em Cristo Jesus, ele segue levando a palavra de salvação por onde ele passasse. E a gente tem visto nos últimos tempos tão pouco desejo dos cristãos seguirem para o alvo, levando a palavra de salvação. E quando eu falo levar a palavra, eu não falo somente de forma verbal, mas sobretudo com a vida. Como tem sido poucos os testemunhos que nós temos visto nos
nos últimos tempos. Isso é doloroso demais. E aí a gente vai para algumas reflexões a respeito do que a gente acabou de ler. Primeira, como estamos todos necessitados de sabedoria e discernimento. Enquanto a primeira instrui, a segunda sabe aplicar a instrução. Não adianta você ter sabedoria, você conhecer intelectualmente e não saber aplicar. Necessitamos dessa capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza, com juízo e tino. Quanta falta de discernimento, de equilíbrio, de juízo no nosso meio. Misericórdia. Muitos até sabem diferenciar o certo do errado, mas não conseguem aplicar com precisão o que aprenderam. Ou ainda, há os que tentam aplicar o certo no momento errado, em um tempo que não é o correto. Sabe aquela coisa de se proferir a palavra certa na hora errada? Jesus amado, misericórdia. Quase sempre é trágico. Invista um tempo em oração, em busca. Senhor, me revela, me dá um sinal de que isso aqui é da tua vontade, ou isso aqui não é da tua vontade. E então você vai e toma a decisão. Não tome a decisão ou decisões, sejam elas quais forem, baseadas na emoção e naquilo que a gente ouviu falar. Procurem conhecer. E a única maneira correta da gente conhecer a vontade de Deus é em oração e debaixo da autoridade da palavra de Deus. Nesses dias temos percorrido a vereda do livro sapiencial de Provérbios. Ali encontramos a sabedoria e discernimento andando juntos. E o livro de Provérbios é tão interessante que são 31 capítulos. E pode ser lido como o devocional da Bíblia Sagrada. Cada dia você lê o capítulo relacionado àquele dia, né? E aí a gente começa a olhar, na verdade, a sabedoria que vem do alto, ela anda junto com o discernimento. Eles não se apartam. Nos textos citados no início, encontramos primeiro o salmista clamando ao Senhor para que ele o ensine a fazer a sua vontade. Ele pede ainda que o bondoso Espírito do Senhor conduza por terreno plano, ou seja, que não haja tropeços em sua caminhada. Como nós precisamos disso? E eu falo especialmente com vocês, mulheres de Deus, que são muitas vezes colunas dentro das suas casas, que vocês possam buscar de todo o coração essa sabedoria. Na sequência, o apóstolo Paulo traz sua confissão de não haver obtido a perfeição de um viver sábio. Diz ele nos versículos 10 e 11: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele tem consciência de estar ainda longe desse padrão. Estamos todos longe desse padrão. Se Paulo estava longe desse padrão, quanto mais nós. Mas está decidido a continuar a sua busca para alcançar esse padrão. Que você não vá se comparar a outra pessoa, nem pessoas de dentro da sua casa. Você se compare com você ontem. Que hoje eu seja melhor do que eu fui ontem. Que essa seja a nossa busca diária. Senhor, me ajuda a ser melhor que ontem, e que amanhã eu seja melhor que hoje. Que eu cresça na graça e no conhecimento de Deus. E aí a gente vê que essa é uma busca tão
tanto do apóstolo quanto do salmista, louvável. Ambos buscam um bem inestimável e com peso de eternidade. E quanto a nós, o que temos buscado tão avidamente? Como temos corrido e nos extenuado por coisas que ficarão aqui? Eu li outro dia uma frase interessante que diz que a gente vem para a terra, nós chegamos nus, voltamos com uma roupa, saímos com uma roupa que nem é a gente que escolhe. E nesse meio tempo a gente vive se digladiando para conseguir coisas. Bens materiais, tesouros que a ferrugem corrói e a traça come, aplauso, títulos e notoriedade. Nada disso tem peso de eternidade. Essas coisas podem ter até seu lugar no mundo, mas do ponto de vista de Deus não servem para nada. Essas coisas, elas aprisionam. Quantas pessoas eu conheço aprisionadas por esses bens que têm ocupado o lugar dos bens eternos? Somos instados pelo Senhor a buscar os tesouros dos céus, os quais os ladrões não roubam e nem são destruídos pela traça e a ferrugem. Eu não estou dizendo aqui que você vai viver sem fazer nada, sem trabalhar. A gente precisa comer, a gente precisa pagar as contas. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da avidez por bens materiais. Misericórdia. Essa semana eu recebi um pedido de oração, não sei se foi ontem ou hoje, pedindo oração por uma questão sobre herança. Diz que herança é uma coisa que os mortos deixam para que os vivos se matem. Não é assim? E aí a gente para e se pergunta, o que é que nós aprendemos aqui rapidamente? Primeiro, ainda dá tempo, enquanto estamos deste lado da eternidade, de realinharmos as nossas prioridades. E eu tenho um desafio para vocês. Realinhem as suas prioridades. Coloquem suas prioridades diante do Eterno. E a Bíblia nos manda buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas nos serão acrescentadas. E eu não estou falando de religião, não. Somos cristãs, todas somos cristãs, mas que a gente possa priorizar o Senhor nas nossas vidas. Tudo termina no estalar de dedos, num abrir e fechar de olhos. E aí? Se for propósito de Deus que você tenha bens materiais, Ele vai lhe dar. Mas não se mate por causa disso. Em segundo lugar, que as nossas conquistas não aconteçam para uma simples satisfação pessoal, mas que elas sejam pontes, canais, para que o nome dele seja glorificado diante dos homens. E por último, que o Senhor nos ensine a fazer a sua soberana vontade e que Ele nos coloque no centro da sua vida. Tá certo? Ou melhor, no centro das nossas vidas. Que o Senhor esteja entronizado no centro das nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe vocês e aplique essa palavra aos seus corações.